Fala pessoal, tudo bem? Eu vou fazer uma pequena apresentação aqui do Trader Dashboard, tá? O Trader Dashboard é uma ferramenta voltada para o mercado de futuros, né? Onde o trader vai poder registrar todas as suas operações, depois analisar aonde está errando, retirando esses erros do seu operacional. Aí no caso vai ser um plano, né? Que esse trader vai montar, e quando ele retirar os erros, os maiores erros do seu operacional, o objetivo é que ele se transforme num trader consistente e lucrativo, né? Então, começando aqui pela planilha, ela tem algumas abas aqui, que no caso, nossas abas a gente vai mudar por esses botões aqui em cima, tá? Então aqui a parte de registro, é onde você vai lançar as suas operações, tá? Ele tem aqui, eu só vou preencher a parte branca da planilha, no caso aqui é a data, né? Todas essas informações aqui, ele pega dessa outra aba de parâmetros, aqui qual foi o ativo que você operou, aqui algumas informações que, no meu caso aqui, eu opero o mercado americano e para o meu estilo operacional eu informo algumas coisas, como a TR do dia, que a gente fala sobre volatilidade, se for uma operação de compra e venda, quantos contratos eu coloquei nessa operação, qual foi a minha estratégia, como é que estava a variação, se eu fiz giro nessa operação, giro é o famoso preço médio, né? E se estava em tendência de alta, baixa ou consolidado, tá? Essas informações aqui, pessoal, todas elas eu coloquei na parte de parâmetros. Então, você que vai operar, você vai preencher os parâmetros de acordo com a tua necessidade, com o teu dia a dia, certo? Aqui eu coloquei as estratégias que eu utilizo, os ativos que eu utilizo. No meu caso aqui, eu opero o mercado americano, então o valor de um ponto do contrato custa $2, por exemplo, no micro Nasdaq, e o custo é 0,58 centavos. Se você opera mercado brasileiro, mini índice ou mini dólar, aí você vai colocar o código aqui, vai dizer quanto vale o ponto e qual o custo, tá? Aqui algumas informações que eu coloco, mas não necessariamente você precisa colocar todas essas informações. Por exemplo, se eu não quiser que na minha parte de registro aqui apareça essa parte de frequência ou tendência, um exemplo, né? São várias abas aqui. Então eu coloco aqui que eu não quero que apareça outra estratégia, frequência nem tendência. Tem algumas que são obrigatórias, tá? Ou outros acontecimentos do dia. Então o que é que acontece? Se eu desmarco aqui, ele não vai aparecer aqui, tá certo? Então vai de acordo com o seu operacional. Como você vai adaptar o seu operacional para ela, tá? E depois que eu preencho isso tudo, sim, aqui eu tenho uma aba também de comentários, onde eu coloco algumas informações do dia, se eu quiser, tá? E depois que eu preencho tudo isso, aí eu vou justamente para a parte de gráfica. Então, o que é que acontece aqui? Eu posso filtrar e ver todas as informações que eu quiser. Eu quero ver, por exemplo, só o mês de maio. E aí onde está a transformação, né? Vamos dizer assim. No mês de maio foi bastante perdedor, mas eu vi que o que eu mais perdi aqui é nas operações de giro, tá? Onde eu tentava fazer preço médio. Então eu vi, por exemplo, se eu não quiser mais, se eu não fizesse essas operações de giro, como é que ficaria meu resultado? Então eu vou aqui, eu seguro o Ctrl para desmarcar, desmarco somente as operações de giro. E eu vi que o meu resultado mudou, minha assertividade mudou, meu fator de lucro mudou. Então, pô, que legal. Então, a partir do mês de junho eu não vou mais fazer operações de giro. Isso aqui é o resultado de junho, por exemplo. No mês de junho eu já fui lucrativo, né? E isso acontece no mês de julho, agosto, o que for. Então eu quero, por exemplo, saber as minhas operações que eu tive com o micro Nasdaq. Então ele me mostra aqui todas as operações que foram comigo, micro Nasdaq. Eu quero ver as operações de micro Nasdaq no mês de junho, mas eu quero ver somente a da semana 26, um exemplo. Então ele me mostra somente a semana 26. Então eu tenho essas informações aqui
da evolução da assertividade, relacionado com as metas financeiras que eu coloquei. Outra coisa que é interessante é que ganhos por quantidade de contrato. Eu operei nessa semana aqui, eu operei dando entrada com 6 contratos, com 4, com 3. E quais foram os mais rentáveis para mim? As operações com 6 contratos foram mais rentáveis. Já com 3 não foi, apesar que eu ter feito poucas, né, nessa semana. Mas eu quero só mostrar para vocês que qualquer tipo de análise você pode fazer. Eu quero selecionar só as operações com 6 contratos que eu entrei. Então as operações foram 2 ganhadoras, 2 perdedoras, né? Mas mesmo assim eu perdi menos do que eu ganhei. Então no geral foi positivo, tá? Mas eu quero saber só as ganhadoras. Eu também coloco aqui só as ganhadoras. Então tudo isso você pode filtrar e analisar os seus resultados, identificar onde é que você precisa melhorar e o que é que você está errando. Então eu posso analisar também, pessoal, uma das coisas mais bacanas aqui. Então eu vejo que a estratégia que eu mais ganhei foi a de VWAP, na VWAP 1, né? A variação da VWAP, o desvio que a gente chama. Mas ela não foi a minha mais lucrativa. O rompimento de mínima do dia foi mais lucrativo, tá? Então tudo isso você pode observar. Você pode ver também qual a média de pontos que você ganha por operação. Que isso você pode trabalhar também e comparar até com algum professor seu, por exemplo. Mês de agosto. Mês de agosto, vou dar um exemplo aqui, eu quero pegar só as ganhadoras. A minha média de pontos de operações ganhadoras foi em torno de 3 pontos com 3 contratos, 3 pontos com 6 contratos, 3 pontos com 5 contratos. Então tudo isso eu posso verificar, tá? E analisar o que é que eu posso melhorar. Então a minha assertividade aqui é 62%, meu fator de lucro está quase zero, mas ainda está positivo. Então eu começo a ver, aqui ó, continuei no mês de agosto que eu fiz giro. Se eu não tivesse feito giro no mês de agosto, eu voltei a fazer giro em agosto, ó, tomei pau. Se eu não tivesse feito giro, o meu resultado, meu fator de lucro ó, já teria melhorado, meu resultado estaria melhor. Operações com price action, né? Operações de price actions, que eu estou errando ainda muito. Então, eu começo a analisar esse tipo de coisa e no meu operacional, eu vou mudando. Vou deixar de fazer operações de price action. Vou marcar somente em áreas de trade location. Tá certo, pessoal? Assim, então, esse é o dashboard, né? O trader dashboard que você pode adaptá-lo para o teu operacional e a partir daí saber realmente aonde você está errando. E tem uma frase do meu professor que ele fala que é bem interessante. Se você identificar onde você está errando e retirar isso do caminho, você passa a ser lucrativo. Eu sei que é duro, não é fácil, é o dia a dia, é a vida de um trader amador, realmente a gente tem que passar por várias coisas, mas isso aqui te ajuda a identificar onde você está errando e retirar isso do teu caminho para se tornar um trader lucrativo.